Já está. Bom, bom dia a todos. Vamos então dar início aqui à nossa sessão de marketing digital que gera resultados. O meu nome é Ricardo Vila, vou estar aqui a conduzir esta apresentação. Ao meu lado vou ter a Catarina Moreira, Marketing Specialist. Nós lá nos vamos apresentar um pouquinho melhor mais à frente. Eu vou aqui aguentar um pedacinho para esperar alguém que eventualmente possa chegar um pouquinho mais tarde. Desde já quero dar um agradecimento às pessoas presentes, todas as pessoas que decidiram vir aqui ouvir o que nós temos aqui para contar acerca desta matéria tão ampla que é o marketing e o marketing digital. Não é fácil, numa hora e meia, correr todos os pontos que nós gostaríamos, é muito difícil, que isto é uma área bastante abrangente. Também o facto da nossa audiência ser ligeiramente dispar, portanto, estamos aqui a falar de cerca de 200 participantes, isso significa que há gente com níveis bastante diferentes no seu conhecimento e no seu entendimento do que é o marketing digital. Para alguns de vocês, está aqui alguém a comentar que não se consegue ouvir. É só um problema de uma pessoa ou mais ninguém está a ouvir? Bom, eu vou ficar atento ao comentário. Houve aqui alguém que comentou que não consegue ouvir. Vou acreditar que aqui está tudo bem. Diz Ana Sousa, obrigado, áudio, consigo ouvir. Portanto, há pessoas que sim estão a ouvir, portanto, presumo que seja um problema local da pessoa que não assinou, que não estava a conseguir ouvir, portanto, vamos dar seguimento. Estava a dizer que, quer dizer, num universo de praticamente 200 participantes, em que nós até alguns deles não conhecemos, não sabemos em que nível se encontram nos seus conhecimentos acerca deste mundo que é o marketing e especificamente que é o marketing digital, é muito difícil perceber o nível de detalhe a que cada um estará interessado. Portanto, nós aqui, a nossa intenção hoje, minha e da Catarina, é fazer um pequeno overview, mostrar-vos com os conceitos que nós entendemos mais fundamentais no marketing digital atual, para que depois, eventualmente, também, se ficar alguma dúvida, não só podemos responder no final, como também podemos, numa situação mais individualizada, falar com cada um de vós e esclarecer as dúvidas que eventualmente tenham surgido. Portanto, espero conseguir agradar que a nossa formação consiga nos dar um grande overview do que é o marketing e dificilmente vamos sair daqui todos especialistas em marketing, né? Portanto, não é esse o objetivo da nossa presença aqui hoje, é mais explicar todas as áreas que nós entendemos essenciais na comunicação do marketing, para depois numa futura conversa conseguirmos evoluir e conseguirmos adaptar a cada uma das vossas necessidades, chegando assim não entendo. Portanto, eu vou começar aqui só a fazer uma pequena introdução de quem é Trigénios. Eu presumo que as pessoas que estão aqui conheçam já a Trigénios. De qualquer forma, eu vou fazer um pequeno overview, uma pequena explicação de quem é Trigénios, do que é que a Trigénios representa no mercado. Nós podemos dizer que andamos há mais de 25 anos a fazer crescer empresas e negócios. Isto porquê? Porque a Trigénios é uma empresa que é líder em soluções tecnológicas empresariais, com grande destaque, e é o nosso core business, é a implementação de software de gestão, ou seja, também ERPs, para quem conhece o termo. Nós trabalhamos com as mais prestigiadas marcas do mercado nacional, somos parceiros da CGID, somos parceiros da CGI, quer em nível da Primavera, do que era a Primavera, quer o PHC, portanto, tanto a Primavera como o PHC foram adquiridos por esta empresa maior que é a CGI, que é a atual detentora destes dois softwares. Nós somos parceiros e especialistas na implementação em ambos os softwares. Também temos avalias na implementação de SAP, nomeadamente o Business One, de SAS e outros. Nós temos várias parcerias. Se eu pusesse aqui todas ia ser demasiado alongado. Fica aqui o resumo. Nós destacamos na Trigénios como
implementadores de solução de software de gestão. Temos também uma outra área que é sistemas de infraestruturas IT. Portanto, nós, para além da parte da instalação de software, somos também especialistas e experimentados na instalação de infraestruturas, sistemas de vigilância, cibersegurança, portanto, um sem número de serviços que nós prestamos aqui na parte de sistemas de infraestruturas. Eu aconselho a quem estiver mais interessado em perceber o que é que nós abarcamos, que entra na nossa página web, www.trigenius.pt, e quem sim também possa entender um pouquinho que tipo de soluções é que nós podemos oferecer. Temos aqui também como parceiros, são vários parceiros, são inúmeros, é uma listagem infinita. Eu decidi destacar estes, Fujitsu, HP, Microsoft, pode chegar, temos também a AZ, portanto uma série de parcerias que nós estabelecemos de longa data, que permitem que nós consigamos dar uma oferta bastante abrangente em tudo o que são o ecossistema tecnológico que cada empresa possa vir a necessitar. Depois temos aqui, portanto, na terceira área, a consultoria e serviços. Porquê? Portanto, tudo isto depois necessita customizações, necessita software à medida, desenvolvimentos, portanto, uma série de personalizações que nós fazemos para cada realidade, para cada necessidade. Nós também temos uma área específica para dar esse tipo de acompanhamento. Não vou alongar muito mais. Portanto, onde é que pode encontrar os Génios? Os Génios podem encontrar, nós temos a nossa sede, o Centro de Investigação e Desenvolvimento, sediada em Fátima, onde nós abrangemos aqui normalmente desde este centro, toda a zona centro, Distrito de Leiria, Santarém mais norte, etc., Coimbra, Mondego, etc. E depois temos também temos aqui também uma outra locação em Lisboa, para dar ali serviços ao Lisboa, Val do Tejo, Setúbal e afins. Okay? Depois, quem é a Trigenius em termos de numericamente falando? Portanto, é uma empresa, como disse, já está há mais de 25 anos no mercado. Neste caso, nós cumprimos 27 anos no início do próximo mês. Portanto, é com muito orgulho que vamos celebrar o 27º aniversário. Portanto, conta com muita experiência. É uma empresa que está sólida no mercado. É uma empresa que atualmente conta com aproximadamente 100 colaboradores, portanto há sempre umas flutuações, uns que entram, outros que saem, embora aqui a equipa seja bastante estável, o número nunca é uma coisa muito concreta, portanto é nesta ordem de grandeza. Temos também aqui 9,7 milhões de faturação conseguida em 2024, mais de 1.000 clientes ativos, PME líder e de excelência desde 2007 até agora. Temos certificados ISO que atestam a qualidade e o nosso trabalho é sempre efetuado segundo os estándares do mercado. E um ato que eu queria aqui destacar, somos atualmente o parceiro do ano CGI. CGI, se recordam que eu falei ainda há um pouco, é aquela empresa que adquiriu a Primavera e a PHC, portanto os ERPs, se calhar, mais utilizados no nosso país, e a Trigenius é atualmente a detentora do título de parceiro do ano que foi atribuído no Portugal Awards. Okay? Então, vamos entrar aqui já no tópico que nos traz aqui hoje, marketing digital que gera resultados. Portanto, vou estar eu aqui como responsável de marketing da Trigenius, a Catarina Moreira como marketing performance specialist, ok? Nós vamos nos dividir um bocadinho sobre temáticas e eventualmente podemos até interromper-nos um ao outro, mas em princípio cada um vai falar sobre a temática que corresponde. E então o que é que nós vamos hoje aqui abordar? Vamos abordar o que é que afinal é o marketing digital, portanto um pequeno conceito do que é o marketing, de que áreas é que isto inclui, e elas são inúmeras, é só uma forma de eu abordar. Porque é que é essencial para qualquer negócio de hoje? Vamos trazer aqui talvez alguns tópicos e alguns dados que demonstram aquilo que todos nós já sabemos. Nós sabemos que o marketing digital é um comboio que arrancou e não vai parar, só anda mais depressa. A sua importância nos negócios, nas vendas, na reputação das empresas é crescente. Nós não sentimos isso como consumidores, sentimos isso como utilizadores. E isso é uma coisa que não tem volta atrás, mas vamos dar aqui alguns tópicos e alguns dados que permitem consolidar essa tendência. Vamos falar aqui um pouquinho também sobre websites e lojas que realmente funcionam. Portanto, o que é que é importante, o que é
pertinente pensar, antes de começar a fazer o website, o que é que o website deve responder. Vamos falar aqui de SEO, aqui depois é quando a Catarina também vai tocar a palavra. SEO tem a ver com como é que nós fazemos para ser encontrado pelos nossos clientes. Portanto, não é preciso, não é só falarmos, é preciso que alguém nos ouça, não é? Que alguém nos encontre e, portanto, há aqui uma série de técnicas que nós vamos abordar, não de uma forma muito técnica, de uma forma mais conceptual. Cada caso é um caso e nós estamos a falar com uma audiência bastante ampla. Mas vou dar aqui um lamiré das ferramentas e dos conceitos que andam à volta do SEO, da publicidade online também, dos Google Ads e dos Meta Ads, portanto, tudo o que é esta área do paid media. Um pouquinho também vamos falar sobre a presença das redes sociais e depois a importância da medição, que é um fator muito, muito importante para a tomada de decisão. Não chega a comunicar, não chega a atrair o cliente, é importante medir para tomar decisões para o futuro. Corrigir alguns caminhos que não sejam tão eficazes e otimizar o nosso investimento, o nosso esforço. Depois vamos falar um pouquinho daqui o que é que a Trigénios pode fazer, o que é que o Departamento de Marketing, onde eu me incluo, a Catarina e mais outros colegas que hoje aqui não vão estar presentes, mas que também fazem parte da nossa equipa. Que vamos explicar um pouquinho o que é que a Trigénios também pode fazer e que tipo de serviço é que nós podemos dar à volta desta área, ok? Então, agradeço também que se tivessem dúvidas que as deixem aqui depois no chat, é a única forma que nós temos, eventualmente com uma audiência tão grande e se houverem muitas questões não vamos conseguir responder a tudo, mas mais uma vez me deixo à total disposição para depois em privado discutirmos e vermos o que é que pode ser importante para cada um de nós, ok? Muito bem. Então, o que é, afinal, o marketing digital? Vamos começar por definir marketing. Marketing, no meu entender, e não só no meu entender, na prática, a forma como eu tenho de explicar isto da melhor maneira, é um conjunto de atividades e estratégias que pretendem gerar ou satisfazer necessidades e desejos do consumidor. Okay? Então, o que é que nós queremos fazer quando fazemos marketing? Montar uma quantidade de braços, não é? De braços, pontos de comunicação, formas de comunicação, cada um tem as suas eficiências, já vamos ver isso mais à frente, que respondam a uma estratégia de comunicação /venda que, de alguma forma, gera necessidade do cliente, não só gera uma necessidade ao cliente, uma necessidade que eventualmente ele até poderia não ter, ou que só vinha a ter no futuro, e nós vamos gerar essa necessidade para que ele se torne um potencial cliente, ou até satisfazer uma necessidade, porque o cliente já tem essa necessidade, anda à procura de soluções e nós queremos que essas soluções sejam servidas por nós e não por outros da concorrência, ok? E, portanto, basicamente, para mim, a grande definição de marketing é um conjunto de estratégias que geram ou resolvem necessidades, ok? Então, vou pôr aqui um videozinho que vai falar um pouquinho sobre esta parte mais 360, não é? O que é que são as estratégias que podem, eventualmente, convergir para a venda. O que é o marketing? Se um circo está a chegar à cidade e coloca um cartaz, isso é anúncio. Se coloca o cartaz nas costas de um elefante e o leva pela cidade, isso é promoção. E se o elefante passa pela Câmara Municipal e o jornal escreve uma reportagem sobre isso, isso é publicidade. E, claro, se o conteúdo viralizar, isso é relações públicas. Se lhes falar sobre as várias barracas de entretenimento, toda a diversão que vão ter e apresentar todo o programa, isso é vendas. E se planeou tudo, isso é marketing. Ok, voltando aqui então à nossa apresentação. Portanto, mais do que propriamente estarmos a definir o que é um anúncio, o que é publicidade, o que é relações públicas, para umas áreas é uma coisa, para outras é outra, isto nunca é uma ciência absoluta, nem 100% verdadeira, cada um muitas vezes também entramos aqui na ótica das interpretações, mas o importante realmente que eu gostaria de destacar daquele vídeo é, portanto, um conjunto
de ferramentas, um conjunto de formas de comunicar que convergem numa estratégia. É isso que é realmente o mais importante deste vídeo, e não tanto estar aqui a discutir se aquilo é anúncio, se aquilo é publicidade, se aquilo é advertising. Não é tanto essa a intenção, é mais perceber que todos eles formam parte de uma estratégia. Então, em que é que consiste o marketing digital? Vamos falar aqui um pouquinho daquilo que vamos depois também abordar de forma mais específica mais adiante. Portanto, o marketing digital, vamos falar aqui, portanto, do marketing em redes sociais, que pode ser orgânico, tem a ver com aqueles feeds, os posts normais que nós organicamente alcançamos com os followers que temos na nossa página, e a parte paid media, não é? Portanto, os meta ads e os LinkedIn ads, o que é que nos permitem? Permitem escalar a nossa audiência e aumentar a nossa frequência. Ou seja, enquanto nós, como orgânico, o que fazemos é comunicar com as pessoas que já foram afim à marca, portanto, já alguma vez marcaram uma ação que as aproximasse da marca, neste caso serem followers, né, seguidores, e no caso do paid, o que nós estamos a fazer é um megafone que permite chegar a pessoas que se calhar ainda não os conhecem e ainda não mostraram a disponibilidade de nos ouvir. E então nós aumentamos a nossa audiência e eventualmente também a nossa frequência, porque os anúncios, segundo os objetivos, podem ser apresentados mais do que uma vez à mesma pessoa. E, portanto, aqui expandimos a audiência e aumentamos a frequência, sendo que essa audiência é escolhida por nós. Não é? Nós podemos definir a métrica das segmentações de cada um. Então, depois temos aqui uma parte muito importante, onde nós nos vamos focar bastante hoje, que é o marketing para motores de pesquisa, que é o SEM, não é? O Search Engine Marketing, que pode ser também dividido em duas áreas, muito próximas daquilo que eu também já apresentei no respeito às redes sociais, tem a ver com a parte mais orgânica da coisa e a parte mais paid media da coisa, portanto, com anúncios pagos. Onde nós recomendamos que as empresas, sobretudo as que têm menos músculo financeiro, se foquem é no SEO. O SEO é um conjunto de estratégias que permite com que a nossa marca e as nossas keywords e aquilo que nós entendemos pertinente segundo a nossa estratégia apareçam de forma mais pertinente, portanto mais acima na listagem, quando um determinado consumidor procura um determinado produto ou serviço. Essa é uma coisa que é gratuita no sentido que não temos que pagar a ninguém, não é tão gratuita porque existe um trabalho, e o trabalho também custa dinheiro, tempo é dinheiro, e portanto temos que sempre valorizar o que é que queremos pagar à plataforma para ampliar o nosso sinal e o que é que nós podemos fazer por nós próprios ou com alguma agência que nos apoie para que organicamente consigamos estar mais em cima. Portanto, isto é o SEO e depois temos o Search Engine Advertising, que é o SA, que é, portanto, o Google Ads, etc. Temos aqui também uma área também importante, depende sobretudo no mercado mais B2B, a importância desta ferramenta cresce. É uma forma muito boa de comunicarmos com os nossos clientes, que é o email marketing, toda a gente conhece, as newsletters. Eu dividi aqui entre as institucionais, dava para dividir isto de milhares de maneiras, eu decidi dividir entre as institucionais, que são aquelas onde nós apresentamos, fazendo brand awareness, mostramos quem é a marca, quem somos, quais são os nossos valores, e aqueles que têm um CTA entende-se por Call to Action, ou seja, têm uma ação, que é contacte-nos quando vendemos algum produto, quando temos algum serviço para vender, um webinar, por exemplo, vocês receberam para estar aqui presentes, um e-mail marketing de Call to Action que dizia vamos ter este webinar, inscreva-se aqui, não é? Basicamente é isso. E depois temos remarketing e outras ferramentas, muitas outras ferramentas que na prática compõem aqui o ramalhete das oportunidades. Elas são tantas que não vamos destacá-las todas, não vamos terminar hoje. Ok? Portanto, basicamente estes são os tópicos que nós hoje vamos maioritariamente abordar. E agora vamos ver um bocadinho porque é essencial estar o marketing essencial. Porque é que o marketing digital é essencial hoje em dia para qualquer negócio? É essencial. Todos sabemos porquê, nós, eu falei isto no início, mas porque sei que alguém ainda cá não se pudesse, nós como consumidores, como líderes de determinadas áreas, sabemos e sentimos isso, sentimos que as pessoas cada vez estão mais ligadas ao online, que as pessoas cada vez consomem mais online, cada vez as pessoas usam o online como fonte de informação, uma série de coisas, nós sentimos isso, mas eu vou dar aqui alguns dados que podem depois
ser discutíveis, porque os dados lá está, depende sempre da sua abordagem. Aqui nenhum dado é uma verdade absoluta. Se eu disser uma percentagem, há sempre quem pergunte, mas é em Portugal ou no mundo inteiro, ou nos países desenvolvidos, ou nas pessoas maiores de idade. Portanto, tem sempre um sem número de variáveis. Uma coisa que todos nos dizem, e é para isso que nós olhamos, sobretudo, mais do que estar a olhar para cada dado de forma concreta, é a marcação de tendência. Isso é inevitável. Dados que nós olhemos e que pode já não bater certo de uma fonte para a outra, 100%, uma coisa que todos marcam é uma tendência gigante na procura do digital. E, portanto, nós temos aqui o marketing digital é fundamental, porque a maior parte das interações entre pessoas e empresas atualmente acontece online. Ok? Então, o que é que nós vamos aqui também mencionar? Destacar alguns pontos. Portanto, há uma mudança do comportamento do comprador, já é visível há muito tempo para cá, nós também somos compradores, sentimos essa mudança também, e vou dar aqui alguns dados que reiteram todo este peso que o marketing digital e que o online tem nos compradores e nos negócios. Portanto, de acordo com o HubSpot, uma das maiores empresas de inbound marketing do mundo, enquanto apenas 29% das pessoas pretende saber mais sobre um produto junto de um vendedor, 62% fazem pesquisas utilizando o motor de busca, como por exemplo o Google, Bing. Ou seja, a inversão de paradigma em como é que as pessoas procuram a informação mudou muito. As pessoas, atualmente, já mais de metade das pessoas, portanto 60 e tantos por cento das pessoas, utilizam os motores de busca para clarificar dúvidas e ser conhecedores do produto. Obviamente, depois mais à frente vamos falar do que é o funil de venda. Estamos, se calhar, a falar no início do funil de venda. Mais à frente vamos detalhar isto. Não todas as etapas do processo de compra têm as mesmas métricas, insisto, mas a tendência é que se nós não começarmos logo, desde o macro, a cativar as pessoas, muito dificilmente vamos continuar numa fase posterior. Ok? Então, o que é que temos aqui mais também? As decisões são baseadas em pesquisa online, um bocadinho redundante com aquilo que eu acabei de dizer, mas para dizer também que 77% dos compradores pesquisam online antes de tomar uma decisão de compra. Obviamente que isto depende de quem são os consumidores, depende do país, depende da região, é só um número que marca uma tendência, como praticamente todos os números que nós vamos aqui apresentar. E temos aqui, então, um dado também importante, em que a jornada digital é longa e informada. Ou seja, 90% dos compradores realizam de 2 a 7 pesquisas online diferentes antes de comprar. Portanto, se eles não nos vão encontrar, o mais provável é que acabem a contratar o nosso vizinho. Okay? Bom, razões para investir em marketing digital. As razões são várias, já estão a ser apresentadas. Vamos destacar aqui algumas, são inúmeras. Alcançando, o que é que isto quer dizer? Permite que a sua mensagem seja vista por um muito alargado de pessoas, é? Independentemente, inclusive, da sua área geográfica, etnia, etc. Portanto, a web é uma coisa tão vasta que permite que a sua mensagem chegue a números imprevisíveis e bastante alargados. O problema disto, igualmente, o nosso vizinho também tem essa oportunidade e a concorrência é gigante. Não é? Se nós tivermos uma loja na nossa rua, em princípio, só quem passar naquela rua vai ver a nossa loja, mas aqui não. São N e N pessoas a querer que a sua mensagem passe, portanto entramos no mais oportunidades, maior concorrência. Temos aqui também o custo-benefício, não é? Uma vantagem do marketing digital em relação ao marketing offline, que é normalmente mais económico. Se nós formos com outros canais mais mass media, os custos individuais das interações normalmente são maiores, têm outros objetivos, cumprem com outras estratégias, mas a presença digital ainda é relativamente acessível. Temos aqui também a segmentação, portanto, é um canal, o marketing digital, ao contrário de outros canais, permite uma afinação e uma especificação muito maior do que é o nosso público-alvo. Nós conseguimos segmentar, nós podemos dizer, balizar muito bem a quem é que o nosso anúncio vai impactar. Não tem, portanto, em relação a idades, interesses, localização, etc. Portanto, uma coisa que nós não conseguimos fazer, por exemplo, com um outdoor,
não é? Um outdoor, que alguém vai na autoestrada e vai passar a mãe, o pai, o filho, o primo, a pessoa de 16 anos, a 18, a que tem empresa, a que não tem empresa. Portanto, permite-nos segmentar a nossa mensagem. Atenção, não estou a dizer que o outdoor não é eficiente, tem outro tipificado. Temos aqui a agilidade, não é? A agilidade, os mercados estão em constante mutação. Nós sabemos que o ritmo da mudança hoje também é alucinante, nós notamos isto no nosso dia-a-dia, e, portanto, o mercado digital permite-nos maior agilidade, permite-nos estar muito mais ao dia do que são os comportamentos dos consumidores, não só isso, como também afinar muito melhor a nossa estratégia. Portanto, se contratar alguns outros meios que são mais táticos e são mais difíceis de ter uma agilidade, sobretudo para marcas que não tenham um músculo de comunicação, portanto, não tenham um departamento super ágil, não é? Nós todos, se calhar, nos lembramos daquela fantástica campanha que o IKEA fez de outdoors, não é? Quando houve aquele problema, que eu não vou agora mencionar, porque aquilo tem sempre ali uma vertente política, nós não queremos entrar por aí, mas acho que todos nós ainda nos gera algum sorriso a forma rápida e ágil como eles conseguiram atuar em termos outdoors, mas, claro, não todas as empresas têm essa capacidade e no digital é muito mais fácil agir e apanhar o momento das coisas. Okay? Então vamos aqui também falar na frequência, que permite que nós tenhamos muito mais, mesmo pequenas empresas, lá está, conseguem ter uma frequência perante o seu consumidor muito maior, devido ao custo e ao menor número de recursos exigíveis. E depois também aqui uma parte muito, muito, muito importante, na minha ótica, que tem resultados mensuráveis. Ou seja, nós conseguimos, se tivermos as coisas devidamente configuradas, e isso é uma coisa que eu também deixo aqui como muito pertinente, muito importante, e que é muitas vezes descurado pela maior parte dos negócios, e é ter as configurações bem feitas para nós conseguirmos obter dados que nos permitam tomar decisões. Okay? Nós, com dados mensuráveis, com as métricas devidamente implementadas, conseguimos perceber se a nossa campanha está on target, está fora de target, e quando falo on target é on goal, ou seja, está a alcançar ou não os objetivos, se temos que corrigir, se não temos que corrigir, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que devemos repetir, o que é que devemos não repetir, fazer testes AB, portanto, testes para ver o que é que está a funcionar melhor, e, portanto, e sem métricas é navegar sem mapa, e não é como nós gostamos de fazer. Os resultados mensuráveis, para mim, é uma coisa muito, muito importante e que eu deixo aqui também como recomendação. Sigam as vossas métricas, vejam o que é que funciona, vejam o que é que não funciona e tomem decisões a partir daí. Okay? Continuando aqui, este gráfico realmente é só para dar aqui um pequeno lamiré de algumas diferenças, que isto não é válido para todos os setores, estamos aqui a falar sempre de uma forma muito global. Há pessoas neste webinar que são das mais variadas áreas e cada área tem a sua particularidade, mas podemos dizer de uma forma mais global, o B2B, o marketing, tem como estratégia, como objetivo, criar relações duradouras, não é? Portanto, nós queremos basear a nossa comunicação e a nossa relação em credibilidade. Tem ciclos longos de consumo. Não é como no B2B, onde as ligações são através de conexões emocionais, não é? Baseadas em emoções, impulsos, na própria experiência que geramos ao consumidor. Obviamente, cada caso é um caso, mas assim, grosso modo, o B2B está mais direcionado para a credibilidade e relações a longo prazo, e o B2C tem mais a ver com emoções, impulsos e compra de curto prazo. Okay? Depois temos aqui também um bocadinho, abordar um pedacinho do conceito inbound e outbound. Para quem não sabe, alguns vão achar que esta explicação é suficiente, mas eu vou tentar explicar isto de forma para quem nunca ouviu falar destes termos, e, portanto, nós normalmente dizemos que o inbound tem um foco na forma, tem mais a ver se a procura é ativa ou se a procura é passiva. Portanto, no inbound, o que é que nós queremos? Nós queremos que um determinado cliente que ande à procura de uma determinada solução nos encontre. Ok? Portanto, o cliente tem um ato ativo de procura de uma solução, ele tem uma necessidade e, portanto, nós queremos
que ele nos ouça a nós antes que ouça a concorrência, portanto, à procura, e se calhar no outbound imaginamos mais uma coisa, uma procura mais passiva, que é como é que nós impactamos o cliente sobre a nossa marca e os nossos serviços quando ele está no seu cotidiano, nomeadamente no sofá, a conduzir, na autoestrada, e portanto, por isso é que aqui os canais mais comuns também variam um pouquinho. E isso, quando nós montamos uma estratégia, é importante percebermos que os canais que melhor satisfazem as diferentes necessidades. Portanto, a necessidade de ser encontrado quando estão à nossa procura, ou a necessidade de ir começar a criar awareness e top of mind sobre a nossa marca e sobre o nosso serviço. Aqui um bocadinho o above the line e o below the line é um bocadinho, mistura-se de alguma forma, ou é confundido às vezes com o inbound e o outbound. O above the line e o below the line, normalmente, vamos dizer que é foco no meio, não é? O outro é foco no consumo, e este é foco no meio. Tem a ver se o meio é mais massivo ou mais segmentado. Digamos que o above the line são comunicações mais massivas para a geração de awareness, com uma função mais médio e longo prazo, e o below the line são comunicações, canais mais direcionados, mais segmentados, normalmente com o objetivo mais imediato de vendas, interação e conversão. Okay? O funil de vendas. Aqui entra aquilo que eu mencionei já um pouco e que é importante, todos nós sabemos isto, mas às vezes não temos isto presente, e é importante perceber que até nós conseguirmos uma conversão que dá um ano de play, eu já vou explicar melhor, um cliente que se tornou pagante, nós temos todo um processo de funilagem, de filtragem até chegar a essa compra. Portanto, nós temos aqui toda esta parte do top of the funnel, que eu já vou explicar a parte do top of the funnel e o mid e o low, mas aqui no início eu escrevi aqui awareness anúncio, mas podemos dizer o conjunto de atividades que nós fazemos para dar a conhecer os nossos produtos, serviços e valores. Não é? Valores também é uma coisa sempre muito importante e que normalmente é esquecido, porque é uma ferramenta muito válida a longo prazo, e normalmente o ecossistema, muitas vezes foca-se no curto prazo, no imediatismo, esquece-se de construir uma coisa que depois nos vai construir uma montanha para amanhã. Então, eu digo que aqui no Top of the Funnel está um conjunto de atividades que nós fazemos para dar a conhecer os nossos produtos, serviços e valores. Depois temos a lead. Lead, ok, o que é lead? Lead é um potencial cliente que já, de alguma forma, ativamente demonstrou algum interesse no nosso produto ou serviço, não é? Normalmente fez uma ação, é onde nos deixou os seus contactos. Normalmente é isto, assim, grosso modo, é isto que nós consideramos lead. Portanto, o consumidor ou o comprador foi impactado pela nossa mensagem e ativamente decidiu contactar-nos para saber mais. Okay? Depois entramos aqui numa nova linha de afinação do funil de vendas, que é o Marketing Qualified Leads, os MQLs. Marketing Qualified Leads foi alguém que, portanto, quando nós temos uma lead, peço só três parênteses, algumas são não qualificadas, são unqualified leads. O que é que isso significa? Houve uma pessoa que deixou o seu contacto, até nos entrou em contacto, mas foi quase um engano. Aquela pessoa não queria realmente aquele produto, interpretou mal o que é que nós tínhamos para vender, ou depois desapareceu e não voltou a dar mais notícias. Portanto, foi uma lead que depois não tem seguimento no caminho da compra, não é? no trajeto até à concretização da compra. E as que não são unqualified sugeram-se como marketing qualified leads. Portanto, é alguém que efetivamente tem interesse nesta área de produtos ou serviços que nós estamos a oferecer. Okay? Deixou-nos o contacto e nós fazemos um contacto posterior e, de facto, é uma pessoa que diz: sim senhor, eu ando à procura de uma solução deste género. Okay? Depois entra um novo momento, um novo filtro. Não digo um filtro, um novo momento aqui no funil de venda, que é o Sales Qualified Leads. O Sales Qualified Leads é uma Marketing Qualified Leads refinada, ou seja, é quando este consumidor, este potencial cliente, efetivamente está disposto a comprar o nosso produto e vai afinar conhecimento. Ou seja, é alguém, vamos dizer assim, o Marketing Qualified Lead podia ser alguém que anda à procura de um veículo, não é?
e viu um Ferrari e deu os seus dados. De facto, a pessoa está à procura de um automóvel, mas se calhar não é um Ferrari, é a oferta certa para eles. Portanto, quando é de facto um Ferrari, ou seja, não é? que anda à procura, então já é um Sales Qualified Lead. Já anda especificamente à procura de uma solução muito próxima, muito afinada com aquilo que nós temos para oferecer. Okay? E, portanto, já entra um processo de negociação. Aqui, neste momento, já começamos a discutir valores, propostas, demonstrações, etc, etc. Portanto, é um passo a seguir ao Marketing Qualified Lead. E vou um bocadinho mais rápido. E o ano é quando realmente depois esse cliente se tornou um cliente pagante, contra a solução. Okay? Normalmente, nós dizemos que as 3 áreas de cima são da área do marketing e as duas áreas de baixo são da parte das vendas. Isto não é assim para todos os negócios, não é válido para todos os setores, mas de grosso modo, até o Marketing Qualified Lead é um trabalho onde o marketing tem a preponderância, do SQL para o fecho é quando a equipa de vendas entra e faz o seu brilharete. Muitas destas partes, sobretudo ali entre o MQL e o SQL, são momentos concertados, onde há uma porcentagem de envolvimento de uma área e da outra, mas o importante perceber é que uma coisa é captar o interesse do cliente, outra coisa é concretizar a venda. Okay? Então aqui entramos no conceito do top of the funnel, não é? Top of the funnel são clientes que conheceram a nossa marca e conheceram a sua mensagem no seu topo. O grande objetivo daqui é atrair muita audiência e gerar notoriedade de marca. Portanto, nós temos uma panóplia muito grande de potenciais interessados para que depois o funil, na ótica quando vai afunilando, nunca melhor dito, tenha um início mais robusto. Não é? Pronto, se calhar aqui os canais normalmente mais utilizados são mass market ou outro tipo de massa de canais, publicidade online, de outdoors, portanto, newsletters, website, portanto, várias formas que nós temos para chegar com a mensagem a primeira vez ao cliente. A segunda parte do mid of the funnel, estamos a falar são potenciais clientes, não é? Que avaliam as ações, avaliam o que é que a marca nos pode oferecer, que tipo de serviço é que nós temos, e que nós aqui o que temos que fazer é nutrir a lead com fornecer informação mais completa, um aprofundar daquela informação que nós, no top of the funnel, falamos as coisas de uma forma muito macro, não é? Nós temos a solução para si, e depois no middle of the funnel temos que afunilar um pouquinho e nutrir com mais e mais detalhada informação. Ou seja, os veículos, eu não sou especialista automóvel, aqui já começámos a falar de cavalos, cilindradas e dos travões e etc, portanto uma parte mais avançada em que já vamos detalhar as características da nossa oferta para converter em venda, não é? Portanto, aqui temos outro tipo de ferramentas, outro tipo de soluções. E o bottom of the funnel, não é? Que é o potencial cliente já está praticamente pronto para finalizar a compra e o que nós queremos é convertê-lo em cliente pagante. E então aqui também temos outro tipo de ferramentas. Obviamente que isto não é ciência exata, mas temos aqui, por exemplo, free trials, demos, outro tipo de simulações, portanto, outra coisa que seja mesmo já para o cliente tomar a decisão final de contratar o nosso serviço. Então, vamos agora passar aqui para uma outra área, que é a importância de uma identidade visual coerente. Muitas vezes, em alguns negócios, sobretudo small business e PMEs, não é? Em alguns casos, o mindset é eu tenho um logo, eu tenho uma marca. Sim, o logo de facto sim, para dizer que não. O logo é de facto um importante elemento de marca, provavelmente dos mais importantes, mas não é o único e não vive sozinho. E só ter um logo não é ter uma marca. É isso que eu gosto de passar. É difícil às vezes que esta mensagem passe e eu vou tentar explicar porque é que eu entendo que uma marca é muito mais do que um logo. Então, a identidade visual nós entendemos como o rosto da sua marca e, como eu estava a dizer, é um conjunto de elementos gráficos que representam a marca. Então, agora vou pôr um vídeo que vai explicar
muito melhor do que eu conseguiria fazer em palavras aquilo que é a minha mensagem, aquilo que eu vos queria transmitir, em que o logo, por si só, não é uma marca. Um bocadinho para ver aqui o vídeo certo e é isto. O seu logotipo não é a sua marca e posso demonstrar. Digamos que este é o seu logotipo. Se eu colocar o meu polegar sobre ele, consegue dizer qual é a marca? Não. E esta marca? Sim. Conhece esta marca? E esta marca? Com certeza. Aqui está outra. E outra. Agora olhe, sem usar as mãos. As marcas verdadeiras compreendem o poder de um sistema abrangente de identidade de marca. Vai bastante além do logotipo. A paleta de cores que escolhe evoca emoção. A tipografia que usa comunica personalidade. As imagens que seleciona contam uma história. As palavras que usa têm significado e ficam gravadas nas nossas mentes para criar uma impressão duradoura. Eu espero que tenha ficado claro o que era o meu objetivo com este vídeo, para que seja visualmente fácil para vós entender a questão de que o logo é importante, mas há todo um ecossistema visual que permite que uma marca seja identificada, que vai muito para além do logo, inclusivamente valores, etc, etc. Mas estamos aqui mais na parte visual. Okay? Então, o que é que a identidade de marca faz e porque é que é tão importante nos negócios? Porque a identidade visual é o que dá o reconhecimento de marca. Não é? É a forma como automaticamente alguém olha para aqueles códigos e percebe quem é o interlocutor que está a falar. É como nós estamos a falar com o nosso amigo Manuel ou com o nosso primo, nós percebemos rapidamente quem é que está a falar connosco e é muito mais interessante para a marca perceber-se logo quem é que está a falar com o consumidor do que depois ter que ir procurar quem é que é o emissor desta mensagem. Okay? Depois temos a credibilidade e profissionalismo, não é? Portanto, uma marca visualmente consistente transmite confiança, dá um ar de profissionalismo, de que é uma empresa que cuida da sua aparência, como não vale a pena estarmos aqui a dar muito mais voltas a isso, e uma consistência muito no canal, isto sim é importante. Ou seja, é importante que nós percebermos que seja no canal A, B, C ou D, online, offline, redes sociais, website, seja onde for que a marca comunique comigo, a identidade é única e reconhecível. Portanto, eu sei rapidamente que nas mais diversas áreas de comunicação da empresa, que é aquela empresa que está a comunicar comigo. A diferenciação no mercado, portanto, ajuda a destacar-nos da concorrência, criar uma personalidade e um valor único. Facilidade de expansão global, portanto, se nós fizermos depois uma empresa, se calhar, começa localmente, eventualmente depois, se tudo correr bem e se for assim um objetivo estratégico da empresa, tornar-se-á uma multinacional, e esses códigos têm que ser transversais, não só nos multicanais, como em multirregião. E gera também uma conexão emocional. Se a marca for elegantemente e responde à estratégia marcada, os códigos visuais ajudam muito a esta conexão emocional, que é válido para B2B e B2C, talvez B2C um pouquinho mais, mas ainda assim, quer em B2B, quer em B2C, esta conexão emocional, os identificadores de marca têm um peso muito importante, mais do que as pessoas normalmente atribuem, e eu recomendo sempre ter uma identidade visual muito cuidada, o máximo possível. Isso pode fazer a diferença entre sermos levados a sério ou não. Temos aqui alguns exemplos muito rápidos de algumas identidades de marca que nós construímos para alguns dos nossos clientes. Eu não quero detalhar muito. Aqui é uma ego brand, portanto, focada na pessoa, na elegância que a pessoa é um negócio de coaching. E, portanto, nós geramos esta marca que está uniforme, ou tentamos que esteja uniforme em todos os canais de comunicação, website, redes sociais, merchandising,
para demonstrar esta elegância e esta seriedade, muito focado na pessoa. Uma ego brand é quando está muito focada na pessoa, e portanto aqui utilizamos este como exemplo. Temos aqui um outro exemplo, que é outro nosso cliente que se dedica à logística, e portanto nós usamos este elemento coerente da caixa em 3D nos várias etapas, que reflete no fundo o core da sua atividade. Temos aqui uma de vinhos também, que aqui pretendemos apenas a elegância e sobriedade, para dar um pouquinho também mais de peso e para deixar brilhar um pouquinho mais o produto em si. Portanto, cada caso é um caso, o importante é que a imagem seja boa e cuidada. Websites e lojas online. Websites e lojas online, a importância de ter um website é reconhecida por todos. Então, é a nossa cara, é a nossa loja, não é? É o nosso ponto de venda. E empresas que não estão presentes online perdem uma grande oportunidade de receita. Aqui, o que é que uma loja online nos permite? Permite-nos acessibilidade e conveniência. Portanto, os consumidores querem rapidez e autonomia. Portanto, comprar online evita algumas barreiras, deslocação, etc. Comprar informação. Muitas vezes um website não vende, não é? A loja é que vende. Mas o website também vende, faz uma pré-venda. As pessoas procuram consumir informação. A expansão do mercado, portanto, permite que as empresas locais operem de uma forma nacional ou inclusivamente internacional. Permite um grande aumento de vendas, portanto, o aumento de vendas, que é de facto aqui a parte mais importante. Eu agora vou aqui também mencionar mais alguns dados que me parecem relevantes, que demonstram a tendência e o crescente peso que o mercado online tem no mundo atual, e que vamos dizer assim, que 81% dos consumidores pesquisam online antes de comprar, seja online ou em loja física. Ou seja, mesmo que eles adquirem o seu produto, serviço em loja, normalmente produto, pesquisaram previamente online. E, portanto, é importante que nós tenhamos um ecossistema online bem sólido, para que nos encontrem a nós e para que nos comprem a nós e não ao concorrente global. 63% dos consumidores visitam o website de uma empresa para saber mais de um produto antes de comprar. Entre 80% a 95% dos compradores compararam ou verificaram preços online. Há aqui um sem número de dados que eu podia continuar a dar. Em 2004, por exemplo, o comércio online representou a nível global 20% de todas as vendas. E em Portugal, 19%, nos anos 17 a 19%, do volume dos negócios das empresas vem de negócio online. Ou seja, mais de 5,5 milhões de portugueses já compraram online, o que representa 64% da população portuguesa. Ou seja, nós mesmo não sendo, se calhar, os países mais literados digitalmente, já estamos a ter no nosso país dados gigantes da utilização e da importância do online no processo de venda. Portanto, temos aqui então algumas dicas de coisas que possam vir a ser importantes. Portanto, desculpem, falta o web de marketing digital. O que é que isto significa? Significa que o nosso website normalmente congrega todos os esforços que nós fizemos em digital. Temos as landing pages, se fizemos algum tipo de consumo mais imediato, mas normalmente a convergência é para o nosso website. É no nosso website que nós queremos que as pessoas caiam nos negócios B2B, mostrar a credibilidade, onde podem conhecer a panóplia e a seriedade da nossa oferta. Portanto, nós vamos às redes sociais, nós fazemos anúncios, fazemos displays, fazemos etc. E, no fundo, onde nós gostamos que as pessoas aterrem é na nossa loja, se quisermos vender, ou no nosso website, se quisermos informar. Para quê? Para que as pessoas deixem a sua lead ou para que as pessoas efetuem a sua compra. Portanto, é muito importante entender o website como o epicentro do esforço de comunicação de todas as áreas. Okay? Alguns objetivos de estratégia, ou seja, na hora de ter um website, o que é que nós precisamos ter em conta? Algumas coisas que temos em conta. Depende do nosso objetivo, não é? Nós podemos querer ter apenas uma coisa institucional. Na prática,
Nós queremos mostrar a credibilidade, mas não temos ali uma necessidade nem de leads, nem de venda, só queremos mostrar quem somos, quais são os nossos valores, como é que nos identificamos. Pode ser um website de catálogo de produtos e serviços, não é? Onde nós ali não efetuamos venda. Normalmente este tipo de websites recomendamos para algum tipo de negócios que têm uma grande customização, por exemplo, em tamanhos, etc., coisas que sejam muito à medida, mas que nós gostamos de mostrar quais são o catálogo de produtos e serviços que nós fazemos, embora não precisamos concretizar a venda, porque se calhar vendemos móveis por medida, não é? E a pessoa depois tem que ir lá tirar a medida da casa concreta, não sei, um exemplo como outro qualquer, não concreta a venda, mas gera a necessidade. Okay? E depois temos o de geração de leads, o objetivo de geração de leads, portanto, o que me interessa é que muita gente deixe o seu contacto para que eu depois, posteriormente, entre em contacto, e um ponto de venda 24, no caso da loja online. Portanto, nós dizemos aqui de uma forma meio brincalhona, mas séria, que uma loja online é um vendedor que nunca dorme. É um vendedor que está 24 horas por 7 dias da semana, por 365 dias do ano ativo. Okay? É esta a nossa brincadeira. Portanto, está a trabalhar mesmo quando as pessoas estão a descansar. Coisas importantes, e vou acelerar que já nos estamos a alongar um pouquinho aqui neste tópico. O que é importante aqui ter em conta quando criamos um website, para além deste objetivo estratégico, já vimos atrás, a experiência do utilizador é muito importante. É muito importante que 63% do tráfego mundial é feito por mobile, portanto é importante que seja responsive mobile friendly, ok? É importante ter em conta como é que as coisas aparecem no nosso mobile. A velocidade de desempenho, se um site for lento a carregar, as pessoas também se interessam e acabam por abandonar. Os títulos e relevâncias dos conteúdos, é importante que os conteúdos que as pessoas encontram quando vão ao nosso website da loja correspondam com aquilo que andam à procura e com aquilo que pesquisaram ou com aquilo que foram incentivadas. A credibilidade e segurança, portanto é importante ter certificados HTTPS, portanto tudo o que seja transmitir uma segurança na navegação ou na compra. A integração com o marketing digital, portanto é preciso que esteja preparado para ter um SEO competente, porque só assim é que nós vamos conseguir melhorar a nossa presença nos motores de pesquisa orgânicos, ok? Desculpa. E o atendimento e suporte também é outra coisa que nós devemos ter, dependendo, obviamente, de cada setor, mas o atendimento e suporte também dá credibilidade, é um canal para que nós temos para poder prestar um pré e um pós-venda mais eficaz. E o processo de compra eficiente, ok? Nós, durante muitos anos, falou da regra dos 3 cliques, que um processo de compra não deve ser muito demoroso porque gera abandono. Então, vou passar aqui a palavra à Catarina, que tem estado aqui expectante para falar sobre as áreas que corresponde. Ela vai falar agora sobre o SEO e sobre como ser melhor encontrado pelos seus clientes. Ora, então, começando, como o Ricardo disse, tendo nós já o nosso website, a nossa loja online, é preciso que ela gere resultados. Então, pegando aqui em alguns dados que eu encontrei exatamente para Portugal, nós temos que a maioria dos utilizadores com mais de 16 anos pesquisa em motores de pesquisa por marcas, por informação em concreto, sendo que não é só aí, também pode usar os modelos assistentes de voz tipo a Siri, a Alexa, etc., ou mesmo hoje em dia também, mais em mobile, o Google Lens, ou seja, também estamos a pesquisar por informação visual. Seguindo, um dos dados que se foi recolhido é como é que a descoberta de marcas é feita no nosso país. E a larga maioria em 4 grandes momentos,
seja nos motores de pesquisa, seja no facto de perguntarmos a alguém conhecido se recomenda alguma marca ou algum serviço. Os anúncios de televisão continuam ainda a ter uma grande presença, mas a seguir temos as redes sociais. Portanto, entre redes sociais e motores de pesquisa é muito relevante a nossa presença. Seguindo, peço desculpa, está aqui, ok. Em relação aos canais onde nós podemos saber que existem pesquisas em relação a marcas, ou seja, nós já ouvimos falar desta marca, mas queremos saber mais. Em Portugal, continuam a ser os motores de pesquisa os mais relevantes e as redes sociais também. Como podemos ver aqui. Ora, para nós conseguirmos estar presente, então, nessas pesquisas nos motores, passa a redundância, nos motores de pesquisa, é importante que o nosso site ou a nossa loja online seja otimizada para surgir na melhor posição desses resultados. Para isso, é necessário trabalhar em conjunto com o website para conseguirmos esse objetivo. Como, por exemplo, podemos ser em termos de conteúdos, o on-page, o SEO técnico e o off-page, ou seja, fora do nosso website, que eu vou explicar agora mais detalhadamente o que é cada um. Em relação ao SEO, mais conteúdo, o que está presente nas páginas do nosso website ou da nossa loja online, é necessário que se pesquise quais as palavras-chave são essenciais para o nosso negócio. Como é que os possíveis clientes chamam aos nossos serviços, chamam aos nossos produtos. Muitas vezes não é exatamente como nós chamamos. E isso é muito importante. Temos que levar em conta que o cliente, nós temos que ser capazes de ser encontrados por eles. Portanto, definir palavras-chave estratégicas que são essenciais para o nosso negócio é logo a primeira parte. A seguir temos que criar conteúdo de qualidade. Conteúdo que as pessoas valorizem e que consiga trazer mais informação ou decisão por parte do visitante do site. Outra situação é meta tags. Quando nós vemos resultados num motor de pesquisa, as informações são geradas através ou automaticamente, por exemplo, pelo Google ou pelo Bing, ou nós podemos já definir como é que queremos ser vistos na lista de resultados. Para isso, temos que definir exatamente quais as nossas palavras-chave vão aparecer nas meta tags de determinada página, como é que nós queremos ser vistos, essencialmente. Outra situação que muitas vezes não é levada em consideração, mas que é absolutamente relevante quando nós estamos a trabalhar o SEO de conteúdo, é os títulos das páginas. Em termos do que será a estrutura já definida pelo design do website, vão existir o título principal, o subtítulo e por aí adiante. E eles têm que estar bem definidos e têm que ser trabalhados em conjunto com as palavras-chave. Nós temos que ser absolutamente relevantes para quem está a visitar a nossa página. Outra situação que é importante valorizar é as imagens serem otimizadas, quer em tipologia de formato de imagem, como por exemplo, não sei se já terão se apercebido, existem novos formatos, o SVG ou o EP, talvez possam já ter ouvido falar, ou seja, são formatos que são muito pequenos e que permitem que na transferência de dados o site não sofra e não fique muito arrastado.
Isto sempre sem perder qualidade. Depois, outra questão que é relevante é a fácil navegação do site, ou seja, nós temos menus claros, fáceis de entender e se nós temos já um site mais complexo, é muito importante que os links internos façam sentido, porque às vezes nós podemos ter que mandar a pessoa de uma página para outra para mantê-la interessada. Por exemplo, se é uma loja online, nós queremos que ela possa ver, ok, este não é o produto bem que eu queria, mas existem outros. E nós temos que dar essa hipótese à pessoa. Passando para o SEO técnico. Antes de mais, hoje em dia o design de qualquer website ou loja online tem que ser pensada para mobile, para os smartphones. É lá que nós passamos a maior parte do nosso tempo, portanto, é lá que nós temos que ser capazes de passar bem o nosso conteúdo, os nossos objetivos. Outra situação que é relevante em termos do SEO técnico é a velocidade de carregamento. Ou seja, acho que todos já passamos pela experiência de clicar num link de um resultado na Google e, entretanto, o site demorar muito tempo a abrir. O que é que vai acontecer? Ou nós temos um interesse imenso naquele conteúdo ou não ficamos à espera. Voltamos para trás e passamos ao resultado seguinte. Portanto, é essencial em garantir que a velocidade é o mais rápido possível, porque isso depois também influencia o nosso posicionamento nos resultados da Google e do Bing. Uma situação que muitas vezes também é deixada assim sem grande relevância, mas que tem, é a forma como nós estruturamos o endereço das nossas páginas. É muito importante que não sejam incluídos, vamos dar um exemplo, é mais fácil que uma página tenha o próprio nome de um produto do que tenha produto 10.033. 10.033 não é nada para a Google, não está a ler nada, nem o próprio utilizador. É muito mais importante, por exemplo, colocarmos lá sapatilhas Adidas e o nome daquele produto. Isso garante que entre estrutura e o conteúdo vá ser relevante e fácil de ler pela própria Google. Voltando ainda um bocadinho atrás, nesta questão também é muito importante, por exemplo, não termos símbolos que possam criar entraves à leitura da Google, como por exemplo o underscore, que também é muito comum encontrar-se nos URLs. Penso que já terão ouvido falar, temos sitemaps, já é um fecheiro que é habitual nos websites e lojas online, e o fecheiro robôs. Ambos têm que funcionar muito bem, ambos têm que estar sempre atualizados, porque estes são ferramentas que a Google utiliza para ler o nosso site, para ser mais fácil. Portanto, se nós queremos que o site seja bem indexado e que, por exemplo, as nossas imagens apareçam melhor nas pesquisas de imagem, mesmo nos próprios resultados, nós temos que garantir que estes fecheiros funcionam bem. Outra situação é o certificado de segurança. É essencial manter aqui a garantia ao utilizador que está a entrar num site real e que lhe garante segurança dos dados. Uma das coisas que está a ser cada vez mais relevante é o facto de existirem lojas que são cópias e que as pessoas possam ser burladas. Portanto, parte de nós garantir que o nosso site tem todas as seguranças para que tal não aconteça. E também a Google valoriza esta situação.
Erros 404 e redirecionamentos. Acho que todos nós já também tivemos a experiência de clicar num link que surgiu no resultado e é mesmo aquela informação que nós procuramos e de repente diz site não encontrado. Cria logo uma certa frustração, não é? E para o próprio site e loja online é a perda de uma oportunidade. Nós queremos evitar essas situações e temos que configurar o nosso site e a nossa loja online de forma a que fazemos a mesma aquisição desse possível erro. Portanto, mostramos a página erro 404, muitos de nós já viram, e redirecionamos a pessoa ou através de uma barra de pesquisa ou através de um call to action para redirecionar a pessoa para a homepage, mas o que é importante é garantir que a pessoa fica no nosso site. Outra situação é, se nós apagamos páginas, elas vão continuar indexadas. O Google não vai automaticamente saber que aquela página já não existe. É importante criar formas de criar redirecionamentos, dizendo que esta página agora já não existe e redirecionar o tráfego para a página seguinte. Por exemplo, um produto que já não existe pode ser redirecionado para a sua marca, por exemplo. Em relação ao SEO off-page, esta é uma área do SEO que não é tão conhecida, apesar de... e em que é que consiste exatamente? A parte principal são backlinks. O que é que são backlinks? São outros sites que podem pegar no nosso conteúdo porque acharam relevante e mencionam a nossa marca, o nosso negócio nos seus próprios sites e indicam onde é que está esse conteúdo, ou seja, colocam lá um link para o nosso site. Isso são backlinks. Agora, nós não vamos só fazer uma coleção de backlinks só porque nós sabemos que a Google gosta de backlinks. O que é importante é também saber que tipo de qualidade e de sites são relevantes para a Google. Portanto, tem que ser, não interessa ser uma página que tem um ranking muito, muito, muito baixo, ou seja, a Google sabe que não tem tráfego, não é relevante para as pessoas, etc. Nós queremos os melhores sites, aqueles com melhor ranking, aqueles que têm muitas visitas, como por exemplo um site de um jornal, que o facto de nos dar um backlink vai nos dar também valorização perante a Google, é porque eles acham que o nosso site é relevante. Portanto, estamos aqui a usufruir também da relevância do site que nos deu o link. Outra situação que temos que trabalhar é a presença em diretórios e trabalhar também o Google Business. Pode não parecer relevante, mas a verdade é que se nós não surgirmos nestes pontos, não existe também tráfego que pode vir desse tipo de presenças, de sabermos que se estão à procura de um determinado tipo de empresa, em Leiria, por exemplo, que pode surgir num conjunto de listas, seja em diretórios empresariais ou de Google Business. Guest posts e conteúdos em portais de referência também é uma forma de gerar os backlinks e que pode ser trabalhado em conjunto com criadores de conteúdo. Também é importante, como já tinha referido, menções em mídia, trabalhar as relações públicas digitais,
de forma a continuarmos a gerar backlinks para o nosso site. E, por último, mas não de menos importante, são as partilhas sociais. Ou seja, quando nós temos partilhas nas redes sociais por os nossos clientes, porque partilham informação, etc., tudo isso vai contabilizar para que surgirmos num melhor posicionamento nos resultados de pesquisa. Entretanto, existe um desafio à nossa frente. Como já devem ter-se apercebido, existe hoje em dia respostas às nossas pesquisas com a inteligência artificial. Nós temos que adaptar o nosso SEO também a esta nova forma, sabendo que também pode haver pesquisas com ChatGPT e outros modelos que podem surgir. Um exemplo aqui que vou dar rapidamente é, se nós fizermos uma pesquisa, temos aqui a resposta através da inteligência artificial, algo extensa, e só depois é que vêm os nossos resultados orgânicos. Agora, SEO sem publicidade online é possível, mas trabalham em paralelo. E, por isso mesmo, é relevante nós podermos também contar com este tipo de canal, sendo que nós temos resultados mais rápidos quando olhamos para a publicidade. O que é que ela é? O que é que podemos considerar? É uma estratégia paga para aumentar a visibilidade digital, também baseada em segmentação e objetivos que são específicos e que são essenciais serem definidos, permite resultados em tempo real. Isso é muito importante. O que é que irá fazer? A publicidade online tem como vantagem o facto de nós podermos selecionar com quem queremos falar. Qual a idade, qual a localização, quais os seus interesses e se já está pronto ou não para comprar. O orçamento é óbvio que é importante e que na escolha dos canais que nós vamos fazer também pode ser importante adaptarmos e a publicidade online permite isso mesmo. Resultados imediatos versus o orgânico, versus o SEO. O SEO demora alguns meses a nós conseguirmos sentir o efeito de todo o trabalho que vamos fazer e na publicidade online nós vamos logo ver os resultados. Métricas detalhadas, é isso que nós vamos alcançar com a publicidade online e que depois vão permitir fazer alterações rápidas ou não. Passando aqui um pouco de forma rápida, que tipo de canais é que nós podemos ter no Google Ads, como sendo o principal motor de pesquisa em Portugal. Nós temos a pesquisa, que permite gerir uma intenção de compra. Nós sabemos que a pessoa, quando lá está a pesquisar alguma coisa, já pretende comprar qualquer coisa. Temos também o display, que aumenta a notoriedade. O shopping, que é o indicado para vendas e-commerce. Vídeo, que nos permite aumentar a notoriedade e ter também um storytelling, portanto, contar as nossas histórias, quais são os nossos valores, etc. E permite também remarketing, ou seja, se um visitante foi ao nosso site, nós queremos que ele volte, particularmente se não comprou ainda. Aqui há alguns exemplos de displays, que o publicidade display é essencialmente publicidade em outros sites, essencialmente visual, como aqui um exemplo, e para o caso de terem alguma dúvida, tendo em atenção que eles estão sempre identificados com este símbolo quando se trata de uma rede da própria Google. Shopping. Este é
todos nós já fizemos pesquisas e antes de qualquer outro tipo de resultado nos surgem estas imagens com preços e com os nomes das lojas onde eles estão disponíveis. Portanto, é uma forma rápida de comprarmos, sendo que podemos também selecionar, abrir e ver novas listagens ainda maior, selecionando o separador de produtos. No YouTube nós temos vários tipos de anúncios, essencialmente em vídeo, e isto faz com que, quando nós estamos a elaborar anúncios, em termos do que são os seus conteúdos, é importante ter em consideração o vídeo. Em relação à Meta, os seus anúncios podem estar presentes em 3 redes: Facebook, Instagram e Messenger. E nós vamos poder contactar com os nossos possíveis clientes através de vários posicionamentos, sendo que, neste caso aqui, vamos selecionar as pessoas através dos seus interesses. O que é que elas gostam mais de ver, o que é mais relevante para elas. Isso vai nos permitir apenas falar com essas pessoas e escolher, por exemplo, se queremos aparecer em stories, em reels, através de vídeos, na rede de apps, por exemplo, no caso do Facebook, ou no caso do Messenger, através de mensagens. Tudo isto é possível nós selecionarmos para falarmos mais diretamente com o nosso público. Portanto, o que é importante não é só estar presente, mas ser encontrado e escolhido, esse sendo o essencial. Portanto, em resumo, nós temos que o Google Ads vai responder a uma intenção de compra e com base em palavras-chave. No caso do Meta Ads, através do Facebook, Instagram, nós vamos ser possíveis segmentar esses visitantes e poder fazer remarketing também. Neste caso aqui temos algumas dicas que podem depois ver. Temos palavras-chave que têm que ser selecionadas, que podem usar a ferramenta que a própria Google disponibiliza de forma gratuita e com isso tudo devem ter a certeza que essas palavras-chave tornam os anúncios relevantes e que conseguem defini-los, ser o mais atrativos possível para quem está a ver o anúncio. A qualidade do anúncio também é relevante se nós queremos estar nos primeiros lugares, portanto, é em relação à palavra-chave que selecionaram e também ao facto de terem um anúncio a direcionar para uma página do vosso site que é relevante para aquela palavra-chave. Portanto, toda a experiência do utilizador vai contar para a qualidade do anúncio. As landing pages ou as páginas dos vossos sites que estão a receber este tráfego, é muito importante que estejam otimizadas ao máximo em relação a SEO, porque no fundo vão responder também às necessidades que o Google Ads vai pedir. Em relação aqui algumas dicas, a segmentação pode ser inteligente, no sentido em que nós podemos criar públicos que já vêm, por exemplo, do nosso site. Nós podemos procurar públicos que sejam semelhantes e tentar testar, essencialmente, se há diversos interesses e comportamentos que nós podemos tentar jogar e afinar qual é que é a segmentação que converte ou que compra mais. Óbvio, texto e criativos otimizados, acho que será sempre importante ter aquelas referências
às palavras que vão ser essenciais para o nosso público, palavras-chave, mas também de call to action, como visita à nossa loja, compra já. Isto depois depende da urgência que nós queremos dar aos nossos anúncios. Mais uma vez, a página de destino é essencial e, estando a falar de redes sociais, é muito importante encontrar que as páginas mobile funcionam sem falhas. Importante, se nós estamos a fazer publicidade e estamos a gastar dinheiro ou a investir, por assim falar, temos que acompanhar os resultados. Portanto, podemos ver qual é que é a taxa de clique no anúncio versus o número de impressões e, essencial, quanto é que me custa o clique e qual a taxa de conversão. Tipo, quantas vendas eu consigo ou leads eu consigo gerar com aquele anúncio. Perante estes resultados, nós vamos ajustar as nossas campanhas. Em relação ao Google, aqui uma dica importante, tenham atenção que é necessário ver se há palavras negativas que nós temos que adicionar às nossas campanhas, uma vez que poderá trazer tráfego que não nos interessa e estarem a gastar cliques e que não são relevantes para o nosso negócio. Outra situação, outra dica que é importante é ir refinando os públicos ao longo do tempo que nós vamos trabalhando as campanhas, porque vamos mesmo através de testes AB, de comparativos, ver que as criatividades, umas podem funcionar melhor que outras e isso nos vão dar logo a informação mais para a frente, como desenvolver as novas campanhas. E quanto à nossa presença nas redes sociais? Ora, as redes sociais são canais de relacionamento e influência, não é? Então, o mais importante é como é que é a visibilidade da nossa marca nestas mesmas redes. Isto vai fazer com que seja mais fácil o reconhecimento da nossa marca e também a relação com o nosso público-alvo. Permite uma comunicação direta com clientes ou potenciais clientes e que fortalece a confiança e a fidelidade. Autoridade e credibilidade. É importante que as pessoas possam ter segurança na forma como estão a interagir connosco e encontrando também a prova social de que existem relacionamentos com outros clientes que nos dão a nossa autoridade e credibilidade. Obviamente que isto vai permitir um crescimento de vendas. As redes sociais funcionam como sempre canais de aquisição e em complemento com os anúncios vão funcionar como conversão de leads ou de vendas. O baixo custo do marketing pode ser possível quando nós conseguimos chegar a mais pessoas de forma mais viral, em que as pessoas partilham com os seus conhecidos o conteúdo que encontraram e que é mais relevante. As redes sociais são mais publicações ou apenas plataformas. São os nossos palcos, os palcos das nossas marcas. Aqui nós podemos ver que a maior parte das pesquisas sobre marcas nas redes sociais são essencialmente nas plataformas principais, estamos a falar de Facebook, Instagrams, etc., sendo que estamos a falar de uns 66%
de relevância em tudo o que são redes sociais, seja de mensagens, etc. Portanto, a nossa presença é essencial. Mas aqui, no fundo, sendo a nossa vitrine, nós podemos ter confiança e transparência, será sempre importante nós podermos garantir que as pessoas nos veem dessa forma. Portanto, publicações regulares será sempre uma forma de alcançar isso, garantir que qualquer comentário tem uma resposta rápida. A proximidade e relacionamento. Sem dúvida que é importante as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a nossa marca, sobre a nossa empresa, ou seja, criar laços emocionais que de outra forma seria mais difícil. Inspiração e entretenimento. Isso é algo que nós podemos dar nas redes sociais, através das dicas, ou de falar de tendências, ou simplesmente alguma curiosidade sobre a nossa marca, mas que garanta a atenção e até inspiração. Valor prático, a informação rápida, podemos ir ver horários, preços, etc., ou até conhecer promoções exclusivas e campanhas. Ora, eu acho que aqui é a parte que é muito relevante. É muito importante nós garantirmos um sentido de comunidade e de fazer com que as pessoas sintam que pertencem a um grupo que tem os mesmos interesses que elas, e isso vai permitir que haja mais comentários, mais partilhas e recomendações a amigos. Não basta publicar, é preciso ter uma estratégia. E aqui nós podemos ver aqui um resumo de como nós podemos usar as diversas redes sociais e qual o objetivo que podemos ter na seleção de cada uma delas. Aqui apenas uma curiosidade, quando nós estamos a fazer aquisição de tráfego das redes sociais para o nosso site ou para a nossa loja online, o Facebook e o Instagram continuam a ser os líderes. Se repararem, o TikTok, que está tão na moda hoje em dia, não aparece. Não aparece porque, no fundo, todo o seu objetivo é manter as pessoas dentro da rede. Mas se nós queremos vender e nós queremos que as pessoas falem connosco, nós também temos que levar isto em consideração na seleção da rede social para a nossa empresa. Ou seja, estar presente não basta, é preciso ser relevante. E neste caso aqui temos várias dicas do que é possível fazer em relação às redes sociais e como é que vos podemos ajudar a navegar esta estrutura algo complexa de que redes sociais devemos selecionar, como é que as devemos abordar, como é que criamos artigos do LinkedIn. Deixo-vos aqui com estas dicas e caso tenham depois dúvidas, não hesitem em nos deixar as vossas perguntas. Vou passar agora aqui ao Ricardo. Obrigado, Marina. Bom, como quase todos, alguns de vós viram no chat, eu escrevi que nos deixámos atrasar um bocadinho, somos dois entusiastas, falamos um bocadinho mais do que inicialmente tínhamos previsto, e a maioria das pessoas optou, pelo menos as que deixaram a sua resposta, em que nos estendamos no tempo em vez de encurtar conteúdos. Para quem não conseguir ficar até mais tarde, porque a hora que nos comprometemos termina agora, por favor, não tenham problemas em pedir a gravação completa, que disponibilizaremos se nos solicitarem através do e-mail marketing@trigenos.pt, tal como eu escrevi agora no chat. De qualquer forma, também já só faltam 2 tópicos para falar.
que eu vou tentar, de alguma forma, agilizar um pouquinho o discurso, para mesmo pedindo perdão, para me alongar um pouco mais, vou tentar não me alongar muito mais, e então vamos agora falar de perfis globais e reporting. O que é que isto nos significa? O que é que eu quero dizer com isto? Perfil global no sentido em que voltamos quase ao princípio, não é? No marketing como uma área 360. Os nossos perfis têm que ser globais porque nós devemos ter presença em todas as áreas. Em todas as áreas. Provavelmente não todas, mas em vastas áreas, quer da comunicação digital, quer da offline. Nós hoje aqui falamos mais na comunicação online, mas na offline também. Os perfis devem ser globais e interligados entre si. Mas há pouco falámos do hub multiplataforma e isso é fundamental. É fundamental que os perfis das marcas, e o perfil, entenda-se não por aquele perfil que nós temos no Facebook, mas senão o nosso perfil global, a nossa mancha global, deve estar linkada e devidamente instalada e configurada para que as métricas possam falar entre si. Isto para nós é fundamental. Fazer marketing sem dados é navegar sem mapas, já disse isso ainda há um pouco, é viver de inspiração, é viver de intuições e não de resultados reais. Portanto, nós medimos para crescer. E então, nessa ótica, eu vou falar aqui ligeiramente, um bocadinho mais rápido do que o que inicialmente tinha pensado, que é medir o marketing garante eficácia, clareza, competitividade e crescimento sustentável e que permite que as nossas decisões sejam estratégicas e tomadas em base em resultados mesuráveis. Então, o que é que nós fazemos aqui, assim, o que é importante nesta área da medição e do reporting? Avaliar a performance, portanto, permite avaliar se as campanhas, anúncios e conteúdos estão a gerar os resultados previstos. É importante também, para saber se estamos a gerar os resultados previstos, estamos definidos aos resultados previstos, não é? Ok, otimizar investimentos, ou seja, nós conseguimos ver o que é que nos está a funcionar, não está a funcionar e orientar o nosso tiro, perdão a expressão, para algo que esteja a ser mais eficaz, portanto, sobretudo é importante para bolsos que não sejam ilimitados, não é? Portanto, quando os nossos recursos são limitados, temos que os otimizar. Para a tomada de decisão, lá está, portanto, podemos com isso decidir se vamos apostar num produto, se vamos apostar noutro produto, se vamos apostar num tipo de conteúdo, se vamos apostar mais num canal, é função dos resultados que tivermos a obter. Muitas vezes, cuidado, que nós às vezes viciamos os próprios resultados, é muito importante ter isto em conta. Obviamente, se numa fase inicial um determinado produto ou canal, vamos chamar algum canal, nos demonstrou mais eficaz, e nós começamos a canalizar para lá mais recursos, normal que ele depois continue a gerar mais eficácia, não é? Com mais recursos, supostamente trará melhores resultados. Então nós viciamos os próprios resultados. É importante, não todos os canais têm a mesma velocidade no seu retorno, e é preciso ser paciente. Ou seja, se eu fizer um investimento num canal que supostamente, ou maioritariamente, tem uma resposta de curto prazo, e um que tem uma resposta de longo prazo, se eu não dei tempo ao longo prazo de gerar os seus produtos, não é justo chegar a meio do processo e dizer vou canalizar todos os recursos para este outro canal que já me está a gerar dados. São caminhos, eu não o recomendo. Recomendo ter uma estratégia 360 em que tenhamos alguns investimentos para resultados mais imediatos e alguns mais de construção do futuro. Esta é a minha recomendação. Temos também aqui identificar oportunidades e problemas na prática, são temas que já foram também aqui por mim abordados, que é importante ver o que é que nos está a falhar no funil de compra, não é? No funil de compra vamos analisar e vamos ver porque é que estamos a ter uns unqualified leads muito elevados, ou que não estamos a converter MTLs em SQLs, é importante para depois percebermos como é que vamos a cativar o público certo e da forma adequada. Ok. Personalização e segmentação, isso também já falámos, isso é muito importante. A medição do return sobre investment, não é? Porque temos perceber muito claramente por cada euro que eu invisto, quanto é que eu consigo trazer de volta para casa. O apoio à estratégia e a competitividade. São todas as métricas ajudam-nos a tomar este tipo de análise e de decisão. Temos aqui um pouquinho, eu não vou passar por todos eles, nem pela maioria deles, sobre algumas dicas, depois quando tiverem a ver este vídeo novo, quem quiser,
faça uma pausa e leia com mais atenção. Isto é muito denso para estar aqui a passar por todos, mas assim, o que é que eu recomendo assim como highlight? Definir objetivos SMART. SMART não é esperto, é o outro SMART, mas quem quiser investigar o que é. Estabelecer KPIs, portanto, nós se não tivermos métricas e objetivos definidos, não sabemos se estamos ou não a acertar no nosso objetivo. Ter o Google Tag Manager ativo para centralizar os scripts, é muito importante. O Metapixel configurado para fazer o tracking das navegações. Google Ads Conversion Tracking instalado também e validado, muito importante para conseguirmos aceder a dados que são muito importantes. LinkedIn Insight Tag e outros pixels relevantes. Portanto, sem as devidas configurações, os dados não são eficientes. Fazer testes A/B ativos em campanhas em landing pages, para perceber bem o que é que está a funcionar. Muitas vezes aquilo que nós acharíamos que ia funcionar, depois na prática não é o que funciona, da experiência vamos afinando melhor e tendo melhor intuição. Ainda assim, é importante fazer testes para ver o que é que funciona melhor. E depois uma distribuição do budget, tal como eu falei anteriormente, conforme o return on investment esperado. Ou seja, temos que dividir o nosso budget, temos que perceber quanto é que estamos dispostos a investir na sua globalidade, para depois então fazer o retroplanning, para perceber, então vou alocar X% do meu budget a este canal, a esta estratégia, etc, para fazer uma estratégia global concertada. Basicamente é isto. Portanto, para mim, esta frase resume um pouquinho o que eu estava a dizer, que é a importância de um ecossistema completo e multiplataforma. Temos aqui algumas métricas que eu vou passar muito rapidamente, para não me alongar ainda mais no tempo que já nos está a fugir. Estamos aqui a falar um pouquinho de algumas métricas por cada canal, por cada player do mercado que são mais famosos. Aqui no caso dos Google Ads, métricas a ter em conta é o CTR, que é o Click-Through Rate, que tem a ver com as taxas de cliques versus as impressões. O CPC, custo de cada clique, portanto, quanto é que nos custa cada pessoa que clica e que toma uma ação com o nosso produto. As conversões, taxa de conversão, portanto, também quantas pessoas quantas leads, quantas depois geraram a conversão, quantas impressões, quantas geraram a conversão. O CPA, o custo por aquisição, quanto é que me está a custar cada lead que eu consigo. E o ROAS, que é um pouco o ROI, não é? O ROI, todos conhecemos, mas mais direcionado a esta área do investimento feito. Ok? Aqui, no MetaAds, basicamente as métricas variam um pouquinho, mas dizem-nos mais ou menos as mesmas tendências. Aqui falamos em alcance de impressões, CPC e CPM, portanto, custo por clique e custo por milhares de cliques. O engagement, não é? Portanto, quantas pessoas na prática fizeram like, comentaram, partilharam, portanto, a interação que as pessoas tiveram connosco. O click-through rate, portanto, quantas pessoas efetivamente clicaram nos anúncios que nós anunciámos. A taxa de conversão, lá está, quantas pessoas depois, quantas foram convertidas, e a frequência, quantas vezes é que o nosso anúncio está a aparecer a determinado grupo. Okay? São métricas a ter em conta, há variadíssimas mais, estas são algumas para as quais eu chamo a atenção. No SEO, portanto, o que é que nós temos que ver? Quanto tráfego orgânico versus tráfego pago temos a cair nas nossas plataformas, neste caso no nosso website, imaginando que é um website institucional. As palavras-chave ranqueadas, ou seja, quantas palavras eu tenho no top 3 das pesquisas em média, quantas tenho no top 8, quantas palavras eu tenho ao todo a participar no ranking. Portanto, nós temos que analisar o ranking e ver, o meu negócio é de saca-rolhas, mas quando as pessoas escrevem saca-rolhas eu estou a aparecer na posição 86. O que é que eu posso fazer para quando as pessoas escrevem comprar um saca-rolhas em Leiria ou lá onde for, aquela palavra ir para cima? Portanto, é uma métrica muito, muito importante. O CTR orgânico, taxa de rejeição também é muito importante, que é a porcentagem de visitantes que saem sem interagir, não é? O tempo médio perdido na página, portanto, uma vez que a pessoa entrou na nossa página, quanto tempo é que se mantém? Quanto tempo é que fica a ver o conteúdo que eu tenho para oferecer? Isto é muito significativo da relevância, não só da user experience, como
do conteúdo que nós estamos a oferecer à pessoa que foi à procura de um determinado conteúdo, e se o encontrou, vai ficar a ler, vai ficar a investigar. Se não encontrou, vai embora. E se não for apelativo, vai embora. Portanto, é importante para perceber se o nosso conteúdo dá resposta àquilo que é a procura que o cliente está à procura. Portanto, também a quantidade de páginas vistas. Permite um pouquinho também o cross-selling e o cross-navigation que possa haver num determinado site. Ou seja, se alguém clicou numa página e foi imediatamente embora, normalmente não é bom sinal, a não ser que seja uma landing de conversão, não é bom sinal. O nosso interesse é que eles investiguem e cliquem no segundo link, e a Catarina falou muito bem atrás, que é os links de cross-navigation, não é? Que é muito importante ter no site, ou seja, o cliente já leu aquela página, foi realmente o que ele estava a procurar, mas há outras coisas relacionadas que ele pode depois navegar numa navegação mais ou menos circular, para que ele esteja mais tempo em contato connosco e tenhamos mais probabilidade que ele encontre aquilo que estava à procura. Redes sociais de forma orgânica, alcance impressões, interações, é um pouquinho também o que já fizemos com a parte paid. Aqui interessa muito o crescimento dos seguidores, não é? Vemos se a nossa comunidade está estática ou se está a aumentar. E as conversões sociais, para ver quantas conversões conseguimos via este canal. No website, portanto, eu já falei, acabei por antecipar, devo-me ter baralhado e falei aqui das taxas de conversão, da quantidade de sessões, quantidade de vezes que o mesmo cliente vem, a quantidade de páginas vistas, etc. Portanto, tem aqui uma série de métricas que devem ser em conta em cada um dos canais. Aqui no email marketing devemos ter em conta a taxa de abertura, o click-through rate, não é? Quem é que clicou entre as pessoas que receberam a nossa comunicação, quantas pessoas estão a fazer um subscribe, pode nos dar algumas dicas sobre a gestão da frequência, não é? Normal e relevância de conteúdo. Portanto, se uma pessoa fez unsubscribe, porquê? Porque não está a receber nada que realmente lhe interesse, ou porque nós estamos a amassar a pessoa com tanta informação e, portanto, devemos medir a nossa frequência. A taxa de entrega e o bounce rate também é muito importante, que é por eficácia da nossa base de dados, não é? E pronto, basicamente, vamos falar aqui alguns exemplos de algumas ferramentas, e com isto praticamente estou na reta final aqui da nossa apresentação. Como viram, eu já estou a acelerar um bocadinho, porque eu não quero roubar mais tempo do que aquilo que já estou a fazer em função àquilo que nos tínhamos comprometido. Temos algumas ferramentas, eu vou aqui enumerar umas que nós gostamos de trabalhar, mas há inúmeras no mercado. Temos aqui o Agency Analytics, que na prática é uma ferramenta que nós utilizamos para congregar a informação e as métricas vindas de todas estas plataformas. Fica esquizofrénico e uma loucura andar a abrir 40 tabs e ir buscar determinada informação ao Analytics, outro ao Meta, outro não sei o quê. Então convém ter uma central que comunica com todas estas plataformas e que nos dá as métricas que nós precisamos das várias áreas, portanto, do Google Analytics, do Google Ads, do Business Profile, das redes sociais, seja ela Facebook, Instagram ou LinkedIn, dos Meta Advertisings, quais são os resultados que nós estamos a obter, dos LinkedIn Ads, e, portanto, tem tudo consolidado numa só ferramenta, é muito importante na ótica da otimização do tempo e do esforço, da análise dos dados. Aqui, quando estamos numa ótica mais de SEO, nós utilizamos bastante o Oversuggest. Há ferramentas mais robustas, mas são extremamente caras. Acho que esta é uma boa ferramenta em termos de preço e qualidade, que permite uma grande ajuda no que são as palavras-chave para ter um melhor SEO. Temos também análise de concorrência, tráfego, análise de backlinks, ideias para conteúdo também. Eles dizem porque é que não faz um blog com esta matéria. Portanto, é muito útil na ótica de otimizar e medir os nossos resultados de SEO. Eu vou aqui só mostrar aqui visualmente um screen de cada um deles. Portanto, são ferramentas muito visuais, muito na ótica dos dashboards, que nos permitem de uma forma muito visual e muito imediata perceber a eficácia de cada uma das áreas. São só 2 dos menus, aleatoriamente escolhidos, só para ver que visualmente é uma ferramenta que nos ajuda muito na tomada de decisão. Medir é crescer. Metam isto na cabeça, fazer por fazer não chega, é importante medir, para não só percebermos a eficácia, como para corrigirmos as nossas ações de futuro. Então, vamos entrar aqui já na última área da nossa apresentação. Esta área permite, na prática, dizer que nós, enquanto trigénios, estamos disponíveis para assessorar e fazer
marketing digital para outras empresas. Temos aqui um departamento robusto e conhecedor destas áreas e teríamos todo o gosto em contar-se connosco para melhorar a vossa presença digital no mercado cada vez mais competitivo. Então, o que é que nós fazemos aqui? O que é que nós somos? Quais são as nossas valências? Os serviços da Trigenius nesta área de marketing digital, nós podemos tratar dos alojamentos e domínios, portanto, nós temos servidores certificados e dedicados que onde podemos alojar websites, e-mails, lojas online. Tratamos da identidade visual, portanto, nós conseguimos fazer o desenho da vossa identidade através da construção de uma manual de marca, obviamente sempre com um brief, um debrief e um insight daquilo que são as intenções estratégicas e até visuais de cada cliente. Portanto, nós desenhamos marcas na forma da sua identidade. Fazemos também conteúdos e estratégias para as redes sociais. Nós podemos fazer tanto a estratégia global quanto a estratégia inicial, para definir as tipologias de post, definir identidades para cada tipologia, definir a frequência e depois, mensalmente, fazemos a nossa proposta do que é que seria o mês do cliente com antecipação, o cliente aprova e depois nós implementamos. Web Design e E-Commerce, nós temos já muita história aqui na Trigenius a construir, produzir, a desenvolver, a palavra correta é develop, né? Websites e e-commerce. Nós trabalhamos maioritariamente com Pyro e no e-commerce com PrestaShop, são as ferramentas com as quais nós estamos mais confortáveis e que mais recomendamos, por várias razões, mas também podemos fazer Shopify, podemos fazer outros WordPress, podemos fazer. Não tem problema, se o cliente assim o desejar, nós temos a capacidade de fazer na tecnologia que o cliente desejar, embora nós normalmente trabalhamos com PrestaShop. Fazer também a gestão das campanhas de PPC, de Pay Per Click, não é? Quer sejam elas do Google Ads, Meta Ads, podemos gerir isso tudo para o cliente, fazer essa otimização e as configurações necessárias, não é? E, como eu falei, a configuração é muito importante. E também a SEO, podemos também, isso é em continuidade, não é? Visto, algumas coisas destas são em continuidade, que é fazer a otimização de como é que a nossa página vai aparecer em função das palavras-chave estratégicas. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para dizer. Importante também dizer que na Trigenius nós temos desenvolvido internamente um integrador de lojas online com RP. Isso é uma coisa que nos distingue bastante de vários players do mercado. Temos há muitos anos, casos, empresas maiores, empresas mais pequenas, que o que é que estes integradores permitem fazer? Eu distingui aqui com a Primavera, com a PHC e com a SAGS, mas temos outros ERPs também que integram com as nossas soluções de PrestaShop. O que é que isto permite? Esta integração permite que a loja online não seja uma ilha dentro do nosso ecossistema. Não é? Nós temos o nosso sistema de gestão, onde fazemos faturação, gestão de inventário, gestão de compras, gestão de etc. Não é? E depois temos uma ilha, que é uma loja online, que está em PrestaShop ou em Shopify, que não bebe dessa informação e tem que ser manualmente alimentada. O que é que isto gera? Perda de tempo, portanto temos que introduzir dados de um lado e do outro, temos que, e sobretudo erros, falhas humanas, não é? Portanto, se calhar no nosso ERP nós já percebemos que não temos um determinado estoque, mas a loja ainda está para venda porque ainda não fomos manualmente falar. Isto são alguns exemplos, não é? Haverá muitos mais. Portanto, existe uma integração mais ou menos completa entre o ERP e a nossa plataforma de venda. Isto é muito importante para garantir um bom serviço e para podermos dormir descansados. O que é que eu tenho aqui mais para falar, que já falámos e muito bem, nós desenhamos e customizamos à medida websites e lojas online, portanto sejam elas institucionais ou lead generation, qualquer seja o objetivo estratégico que nós podemos desenvolver, lojas e websites, temos inúmeras experiências a fazê-lo, isto parte sempre de uma conversa com o cliente, o que é que pretende, o que é que não pretende, o que é que gosta, o que é que não gosta, e nós afinamos até ser aprovado e depois implementamos a estratégia sempre tendo em conta a eficácia dos motores de busca.
Fazemos aqui também as redes sociais, acabei de dizer, não é? Portanto, nós formamos as tipologias de post, fazemos o community management no sentido de um apoio muito grande à comunidade. É uma coisa que temos que ver melhor, mas do que é a geração de conteúdos e o lançamento de conteúdos e a análise de conteúdos, nós estamos completamente à vontade para dar esse serviço. E pronto, resumindo, e termino com este slide em que diz aqui o que é que a Trigénios faz nesta área, como é que a Trigénios nos pode ajudar na identidade visual, com cartões de visita, papel de cartas, envelope, brochuras, assinaturas de e-mail, etc. Portanto, tudo tem a ver com a identidade. Os websites institucionais, portanto, com design personalizado, multi-idioma, gestão de back-office, que é para depois os clientes terem a autonomia de mudar conteúdos, mudar fotos, etc. Lojas online integradas com RP, que eu acabei de falar, portanto, marketing performance, portanto, tudo o que seja a otimização da nossa presença, que quer ser em paid, no Google Ads, Meta Ads, quer seja na otimização de SEO, nós também podemos desenvolver essas estratégias para vocês, e o alojamento de domínios, portanto, podemos vender os domínios e alojar as coisas internamente em servidores que nós sabemos que garantem as necessidades do cliente. Bom, basicamente, era isto que eu queria apresentar. Quero agradecer a todos a vossa presença. Peço novamente desculpa por ter alongado um pouquinho mais. Vou deixar aqui só um vídeo para nos despedirmos e depois passamos às perguntas e respostas, embora eu tenha visto que não houve aqui assim uma pergunta que me esteja a chamar a atenção e, portanto, se alguma dúvida também responderemos por privado, toda a gente sabe. Despeço-me então com este vídeo do Steve Jobs, um grande craque do marketing de comunicação, na minha ótica, e embora o senhor já não esteja entre nós faz uns anos, tudo o que ele diz ainda é praticamente válido na sua essência, então vou partilhar este vídeo que para mim é muito motivacional. Marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing that the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategies and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. Ok, Letícia pede o vídeo e vamos enviar, sim senhor. Por favor, peçam-nos. Ok, o vídeo já está aqui no chat. Portanto, conseguem ver neste link que foi aqui apresentado no YouTube, que nós disponibilizamos agora assim, em formato express, para que consigam ver então o que é que este grande senhor diz acerca do marketing e da forma como nós o devemos encarar. Muitas vezes não tem a ver com ser muito específico sobre o produto. Muitas vezes os valores estão por cima do produto
só uma questão de estratégias, é ouvir. Bom, vou por concluída aqui a nossa sessão. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Todos estamos completamente ouvidos para que numa futura sessão abordemos algum tema que seja mais do vosso agrado. Sem mais para dizer, um bem-aja e até à próxima. Muito obrigado por terem atendido. Foi um prazer estar aqui convosco.